Bom dia. A paz aí para vocês que está do outro lado aí. Mais uma vez o podcast Algo Novo, entrando mais uma vez ao vivo aí na sua vida. Que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana que vai se iniciar hoje. E nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Gente, é muito bom lembrar, você que está aí, você que está assistindo o podcast, também você do Facebook, para você também do Instagram, que Deus abençoe muito a sua vida, ótimo dia, e mais uma vez, podcast Algo Novo. Glória a Deus. Está na vida de vocês. Amém, aí. Amém? Dia. Bom dia, né? Glória a Deus pela tua vida, bom dia com Jesus Cristo, né? Que essa palavra aqui possa falar no coração de vocês, até para nós mesmos que estamos aqui no podcast, né? Então, um ótimo domingo abençoado, início de semana, assim como o André falou, com proteção do alto, né? Que Deus possa nos usar, né? Para que outras vidas possam conhecer o amor e o poder dele. Em nome de Jesus, mais um podcast, palavra maravilhosa, que Deus possa estar aqui. Eu creio que Ele já está comandando todo esse ambiente, toda a situação na tua vida, em nome de Jesus. Assim como o Antero já falou, né? Já vou dar uma arredondada aí. Se eu possa compartilhar também esse vídeo, né? Para ajudar a obra de Deus mesmo, né? O podcast não é nosso, né? A gente só está contribuindo para isso, mas é algo de Deus sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que estão assistindo, em nome de Jesus, amém? Quero mandar um abraço para todos que já estão online aí, aqueles que vão entrar também, né? O pessoal da fábrica lá, todo mundo aí que nos assiste, né? A gente teve esse período aí de descanso aí, né? O André ficou um pouco doente aí, mas ele está bem, graças a Deus. Então a gente está retornando ao podcast aí. Amém? Francis, dá um bom dia, pessoal. Bom dia pessoal. Aquela que eu olhei não tinha entrado ninguém, então segurar um pouquinho para ver se. Vamos dar uma segurada. Olha o Thales também. Thales, tá aí? Thales, bom dia, viu? Meu parceiro aí que estamos se despedindo, aí estava trabalhando junto, agora foi para outro horário, né? Continuamos trabalhando junto, mas em outro horário. Bom, gente, que nem o Japo falou, nós ficamos um tempo aí sem fazer o podcast. Infelizmente, né, a gente acha que não vamos passar por aflição, mas no mundo terei aflições, vamos passar sim, né? Mas tenha bom ânimo. Então fiquei aí uns 12 dias aí afastado, tanto do podcast, mas do serviço também. Me pegou, né? Eu falo que eu peguei, mas o Covid me pegou. Então ficamos afastados um pouco aí. Mas já estamos retornando, vamos voltar normalmente, uma semana sim, uma semana não. E para você que está assistindo, né, mais uma vez, compartilha aí esse vídeo, né? Compartilha aí para quem está querendo, quem está precisando de uma palavra. O tema de hoje é um tema muito gostoso de se falar. Hoje o tema vai ser o sacerdote do lar, ou também a autoridade do lar, né? Nós colocamos a autoridade do lar, mas também o sacerdote do lar. Isso não modifica, é a mesma coisa. Então nós vamos falar aí sobre o que é ser um sacerdote, quais são os princípios do sacerdote, o que é um sacerdote do lar, né? Então a gente vai entrar nessa questão. Pessoal do Instagram também, gente, muito obrigado. Nós também estávamos aqui, né, conversando aqui. Tem um pessoal que está tentando entrar aí para tentar clonar a conta. Irmão, não faça isso não, por favor. Isso aqui é uma coisa de Deus, é um algo novo para quem está assistindo, para quem está precisando de uma palavra. Então ajuda a divulgar, gente, ajuda, né? Se alguém pedir dinheiro, alguma coisa, a gente não faz isso. Isso. A nossa página, gente, ela é somente palavra, tá? Não estamos aqui para pedir dinheiro, precisamos de dinheiro sim, na nossa vida. Mas nossa página ela não pede ajuda para ninguém, ela não pede dinheiro, não pede cesta básica. A gente não faz isso. O intuito nosso é somente fazer um programa relacionado à palavra de Deus e mandar para vocês aí que estão assistindo, tá? Então, se alguém entrar em contato falando que é o podcast Algo Novo, gente, se for em questão de dinheiro, não somos nós. Nós não pedimos ajuda. A não ser que a gente precisar de uma cesta básica, alguma coisa, a gente vai falar ao vivo, tá? E a gente vai até falar qual que é o endereço, a gente não vai pedir para nós. Então é isso. Tá joia, gente? E mais uma vez, eu quero mandar um abraço também para algumas pessoas aí
E eu gostei também que essa pessoa veio falar para mim lá dentro da igreja, cara, que a gente não estava fazendo um podcast e falou assim que falou dessa maneira, cara, vocês estão abrindo o caminho para outras pessoas fazer o podcast. Você tem esse mesmo, né? Seminário. Então, nós aí fomos criadores de abrir o caminho. E a gente nunca que a gente vai ficar triste porque fulano e ciclano está fazendo podcast. Que bom que a gente foi fruto, né? Para outras pessoas se espelhar no que a gente está fazendo. Tem vários podcasts aí que estão sendo abertos, podcast após o culto que eu vi, tem um podcast que o pessoal está fazendo, fazendo entrevista aí também, então é muito bom a gente ver isso, né? Disseminar aquilo que é necessário para auxiliar a vida de alguém, né? E sem mais delongas, tá tranquilo aí, já tá dando uma olhada aqui para ver como é que está o movimento, e mais uma vez pedimos o apoio de vocês, para divulgar isso aí, ou compartilha, mostra para alguém que está precisando. E vamos diretamente para o tema de hoje, né? Glória a Deus. Vamos começar? Bom, gente, o tema de hoje, como foi relacionado aqui, o sacerdote do lar ou autoridade do lar. Eu quero só relacionar um tema aqui sobre uma palavra que eu deixei, só que vai ter várias palavras aqui, vários versículos que a gente colocou, então é só como uma abertura, tá? Isso. Então é Efésios, capítulo 5, no seu verso 23, vai dizer assim, ó: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em tudo sujeitas a seus maridos. Então esse é o tema, e a gente vai discutir e debater aqui para vocês, e trazer algo novo de Deus para a vida de vocês. Amém? Vamos, bora começar, Francis? Você quer definir para o pessoal aí o que é um sacerdote do lar? Tanto para você, depois de Japão também, fica à vontade de falar, tá bom? Só uma leve introdução, né? A gente sabe que Deus trabalha sempre com família, né? A gente vê isso na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vê isso na criação, desde Gênesis. Né? Deus criou o homem, e do homem a mulher, e daí então foi instituído a família no mundo, né? Sim. Então é um tema muito importante para a gente entender o lugar de cada um na família. Não que o homem é mais que a mulher é mais que o homem, isso não existe na Bíblia, né? Muitas pessoas, a gente vê por aí, pessoas não cristãs, né? Falando sobre a Bíblia ser machista, ser patriarca, se falar muito de homem, né? Mas não é essa a visão que a Bíblia, quem é cristão, estuda a Bíblia, vai nos cultos, vê o pastor falar, a gente vê que não é isso, né? Quando a gente fala em autoridade, é só em relação à autoridade de Deus para o homem, né? Para a gente relacionar o que Deus está mandando para nós como autoridade. Tem que ter um líder de alguma forma, né? Alguém tem que receber essa responsabilidade de ser o cabeça, a autoridade, né? Assim veio no Antigo Testamento, durante todo o Antigo Testamento, né? Mas o Antigo Testamento tinha uma cultura muito forte nessa questão, que a gente precisa saber separar o que é autoridade e o que é ser autoritário. Sim, né? Com certeza. Precisa separar muito bem isso. A cultura antiga, né? Depois do pecado original, as coisas foram se distorcendo, né? Pelo pecado, o homem foi corrompido, então o pecado foi tomando conta. Certo. Então essa figura de autoridade que Deus deu para Adão, na verdade, se tornou autoritarismo, né? Isso, as pessoas confundem, né? Isso. Distorcem. Isso, as pessoas distorcem. E o conceito real de autoridade, quem restituiu foi Cristo. Foi Cristo. Cristo nos mostrou o que é autoridade. Autoridade não é ser autoritário, não é a minha lei acabou. Não é isso. Com certeza. Trazendo para os dias de hoje, a gente pode ver a diferença de um líder para um chefe, né? Que a gente tenta aprender aí nos meios de gestão, né? A diferença de um líder para um chefe, né? O líder, o que ele faz? Ele vai lá, ele põe a mão, ele dá o ele sai exemplo, junto, né? Ele puxa a família. Olha só que palavra, cara. Ele empurra. Olha a diferença. Ele empurra. Ele não amarra uma corda e sai puxando todo mundo. Ele não mostra que ele é o melhor e que a lei, a ordem dele é o que aquela que prevalece. acabou. Não. O
o líder, a autoridade, ele vai entender tudo que está acontecendo e tirar o melhor dali das pessoas que estão junto com ele. Ele não vai simplesmente ter ideia e levar. A minha ideia é a melhor e vamos lá. Então, Cristo trouxe restituiu de novo essa ideia de autoridade. Né? E essa ideia de autoridade é justamente porque que você leu aí, né? O homem é a cabeça, né? Mas continuando o texto, ele vai falar também que assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, como que Cristo amou a igreja? Nós cristãos sabemos muito bem, ele deu a vida por nós, e um dia ele vai voltar para levar a sua noiva. Então, assim, a ideia de autoridade é essa, do líder, da pessoa que coordena, mas que tem as pessoas que vão ajudar, que vão estar junto com ele, que vão dar ideia, que vão dividir ali algumas decisões juntamente com ele. Mas a última direção vai ser a dele. Ele vai falar, não, por aqui então é melhor, ou por aqui então é melhor. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. Se der errado, a responsabilidade é dele. Vai ser para ele. E é bom que é sempre construção, né, de melhoria, né, a questão da visão da liderança, o cabeça, ele vai fazer algo sempre para melhorar. Tanto que se caso, vamos falar de novo em questão de Adão e Eva, né, do erro, fazer que não aconteça mais. Você errou, então o líder, né, o sacerdote, ele fazer esse intermediário, ó, você errou, então tá aqui, vamos sentar, vamos conversar. É isso que o homem da casa faz, né, em relação aos filhos. Ser o pacificador ali, né? Isso. Já define para nós também, que fica à vontade. Definir aí. O homem, né, o papel do homem na família é ele ser o líder espiritual do lar, né? Eu vejo dessa forma, né? Se para pensar lá em Jó, se vocês quiserem abrir depois, mas lá em Jó, capítulo 1, versículo 4, vou falar aqui para vocês. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seu banquete, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo ao número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Então aqui deixa claro, né, o papel do homem, né? Ele está orando pelos filhos, ele está intercedendo pelos filhos, né? Então muitas das vezes as correrias do dia a dia, vamos dizer assim, né, impede muitas vezes, né, não é uma desculpa, mas aqui é um ponto de ser melhoria até para nós mesmo, de nós sentados, né, e não deixar o serviço nos consumir, mas sim chegar no quarto, né, no final da noite, e aí, filho, como é que você está? O que você está precisando? Ter uma conversa, né, ter uma oração, um momento de oração em família, porque quando a família ora junto, ela se fortalece, né? Eu sei que muitas vezes, né, tem pessoas que não conseguem estar juntos, né, por causa do horário e tal, mas independente disso, faça o seu papel como homem, né? A gente vê que o mundo, ele quer tirar esse papel, né? Aqui não é machismo, nada não, mas assim, muitas das vezes, né, a gente está dando o papel para a mulher fazer, entendeu? Só que a função é nossa, nós temos a função de ensinar nossos filhos, né, de falar do amor de Cristo, falar do que Ele fez pra gente, né? Muitas vezes a gente dá atenção para outras coisas do mundo, vamos dizer assim, ou até, muitas das vezes, né, dando atenção e importância mais em determinada área da nossa vida, em vez de nós, como Deus instituiu isso na nossa vida, darmos atenção para os nossos filhos e família. E antes dos nossos filhos vem a nossa esposa. Eu estou aprendendo muito com isso, né? Mas primeiro vem a esposa, isso aí está claro, né? Então, primeiro Deus, você, sua esposa e seus filhos, né? Então, e a gente sabe que os filhos são a herança do Senhor, os filhos são de Deus, então a responsabilidade é ainda maior, porque o filho não é seu, o filho não é do André, o filho é de Deus. Então, toda a responsabilidade vem em nós, né? Nós temos esse papel. E um dia vai ser cobrado, né? Talvez você não está dando atenção para a sua família e você está fazendo outras atividades aí.
Então olhe mais, né? Eu vejo que essa palavra aqui, no intuito que foi gerado, é essa mesmo, mostrar a importância do homem. Que o homem ele pode construir uma base sólida em Cristo Jesus, a rocha, na família. Mas se ele não se atentar, ele acaba destruindo. E que ele serve, que nem você acabou de falar, né? O patriarca, né? Vamos dizer assim, o homem do lar, ele é o que faz a conexão de Deus para ele passar para a família. Ele é o cara. Eu coloquei alguns exemplos aqui. O homem do lar, ele é o homem que ora pela sua família, ele ensina os caminhos do evangelho para os filhos, é o que Jó fez, dá direções ao filho de como ser uma pessoa melhor na presença de Deus. Então ele é o cabeça para fazer isso, né? Para relacionar, dar direção. Eu vejo que a partir do momento que uma pessoa, um homem que dá direção, eu falo um homem que leva o seu filho na igreja, um homem que está educando segundo o que a Bíblia fala, esse está no caminho de ser um homem do lar. Ele não vira uma autoridade, ele vira um exemplo para a família dele, né? Muito bom lembrar. Está em Salmo? Eu Salmo 128. Eu marquei. Eu ia falar mais tarde, né? Ó, o França já está aqui. Não, tá beleza, então deixa para você falar. Então. Esse aí eu coloquei aqui como o X do nosso relacionamento. A cerejinha do bolo? A cerejinha do bolo. O que vai modificar. Final, então? Vamos deixar pro final? Pode deixar. Então, voltando aqui, né? Caiu bem o que já está falando, então Mas eu quero deixar, porque isso aí, tudo que a gente está falando é relacionado a tipo assim, sua vida vai ficar boa, sua vida vai ser. Você vai ser um cara bem sucedido, sua família vai ser bem sucedida. Então o Salmo 128 ele vai relacionar tudo que a gente está falando no podcast, né? Então o exemplo aqui que nós falamos, nós estamos. Pode continuar o que você está falando, eu acho que lá em 1 Timóteo fala assim, ó. Fica à vontade, França. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, ó. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua casa, negou a fé, e é pior do que um infiel. Então, ou seja, nós cristãos que não cuidamos da nossa casa, nós somos piores até do que aqueles infiéis. Aqueles que não são. Olha o que Paulo faz a comparação, né? Se a gente não cuida da nossa casa, a gente é pior do que um infiel. Cara, é duro, gente. É duro você ouvir uma coisa dessa aí. Pode falar. Não, mas é assim, se for continuar aqui os versículos que eu citei aqui, né? Satanás ele pergunta para Deus, né? Vou ler aqui o 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra passeando por ela. Aqui mostra, né, que Ló ele já estava intercedendo pela vida, Jó estava intercedendo pela vida dos filhos, e lá na frente Deus estava mostrando para ele que Satanás estava rodeando ali. E Satanás ele foi até a Deus, né, porque aqui deixa claro isso, pediu permissão para que ele tocasse na vida de Jó, né? E Jó é um servo fiel, né? Foi fiel a Deus. Imagine a gente que está e não entende essa palavra e não compreende, não ora. Imagina quantas aflições a gente estamos tendo, em vez de a gente orar, está acontecendo em nossas vidas, a gente não percebe. Por quê? Porque nossas orações não estão sendo para os nossos filhos, muitas vezes, né? Então, Deus ele nos blinda, nos guarda, e a gente somos autoridades dentro de casa sobre nossos filhos, seja mulher, seja esposa. A gente não sabe a importância de uma oração da mãe, né? Se hoje você está aqui, ou oração do pai, se hoje o França está aqui, se eu estou aqui, se a gente tem, é uma oração de alguém, né? Seja dos nossos pais, seja de um tio, seja de um avô. Então a importância de nós orarmos pela família. A gente vê, se a gente for ligar a TV aí, a gente vai ver que o mundo está se torcendo várias coisas, né, da Bíblia, né? Então a gente está chegando numa época aí que se a família não estiver fortalecida, as bases, né, não estiver bem estruturada, a gente não vai suportar o que há de vir. A gente fala sem família não tem jeito. Porque não tem jeito. Se ele foi o criador da família, e é pela família que seremos salvos, assim, nesse sentido, de um unir com o outro. Né? Se tiver uma quebra na família, você tem uma quebra de princípio. Está quebrando o princípio de Cristo. Está quebrando o princípio de Cristo. E é bom, o que nós estamos falando aqui, que o Japa mencionou aqui, que
não fique preso, né, em ser religioso. Isso aqui não é só para quem está na igreja, isso aqui também é para quem ainda não é adepto a falar com Jesus, a estar em oração. Então, e o mais gostoso da Bíblia, a Bíblia ela fala que a partir do momento que você casou, você tem um filho, cara, você já é sacerdote. A autoridade de Deus, ela já dá para você. Você tem um filho, 2 filhos, você já é sacerdote. Você é casado, você já é um sacerdote do lar. Então isso é uma instituição. Deus instituiu isso para nós já. Nós somos sacerdotes. Então, talvez as pessoas aí que estão visualizando esse vídeo aí, cara, o que eu preciso melhorar? Como é que está a minha família? Como é que está o andamento da minha casa? Então, o intuito da nossa palavra não é mostrar para você que é para você melhorar, entendeu? A gente, que nem nós falamos aqui, nós também precisamos melhorar. Com certeza. Né? A palavra é para nós. E o mais gostoso, né? A gente nunca vai estar perfeito, mas a gente tem que procurar a perfeição de Cristo. Então, a gente sempre tem que estar ali melhorando. E por isso que nós estamos aqui, falando da palavra, falando de alguns pontos de melhoria, que talvez aí alguns pais aí, né, até mesmo mãe, vamos dizer assim, que talvez as coisas não estão andando, porque daí eu quero relacionar também, não só o homem, mas a esposa. Com certeza. Porque lá em Provérbios fala, né, que a mulher sabe edifica o lar e a tola destrói. E se nós estamos de pé hoje, porque tem a intercessão da nossa esposa, né? A esposa está ali, ela é também, eu vou usar até esse exemplo, que nós somos o braço direito e ela é o braço esquerdo. Então tudo que a gente faz, se nós estamos numa posição boa, né? Vamos colocar assim, estamos bem hoje, porque a esposa está ali também, fazendo a parte dela, auxiliando o homem, motivando ele a crescer, motivando ele a ser melhor. E até mesmo chamar a atenção, né, quando está fazendo algo que não é muito legal. Então, o papel da esposa, eu acredito que é fundamental. Eu não quero deixar só relacionado ao homem. Não, é porque assim, ó, quando a gente casa, né, a gente tem uma aliança, né? E a aliança, o simbolismo da aliança é essa união do casal, né, o homem, mulher e Deus, né? Essa aliança, ela não vai ser quebrada, vamos dizer assim, né? Lógico que depende da gente, né? Mas o intuito é isso, é um elo ali que está sendo formado, e se uma parte não está boa, ou se uma parte não for legal, a outra parte provavelmente vai ser afetada, isso é claro. Gostei. Então, esse é um importante papel, né, do casamento, vamos dizer assim, é uma aliança, né, a família, né? E nessa aliança aqui no meio estão os nossos filhos. Então, se por algum acaso tiver uma quebra, pode vir alguma coisa e afetar eles. Então, acho que é importante falar do simbolismo da aliança, né? Vamos dizer assim, da importância da aliança. E só um exemplo, né, que na Bíblia, resumindo o que você falou aí, por que Jó, ele chegou, né, passou aqueles momentos todo, né, a gente sabe muito bem do sofrimento, por que a mulher de Jó não morreu? Por que quando que a mulher dele fala para ele, amaldiçoa esse Deus e morre? E por que o inimigo não tocou na mulher de Jó? Sabe me informar? Sabe me dizer? Por que o inimigo não acabou com a vida dela? Por causa do que você acabou de falar, da aliança. Quando a gente casa, a gente é um só. Então o inimigo ele não tinha o poder e nem autoridade nenhuma para relar na mulher dele. Porque tinha um líder espiritual dentro de casa. Então, quando a gente casa, a gente forma uma aliança. Então não é mais 2, somos um, né? E vamos lá. Vamos, França. Não, pode continuar aí, então. Não, mas a gente vê a importância do papel do homem, né? Porque assim, eu creio que muitas vezes, né, tem muitos homens aí que buscam a Deus, mas as mulheres não estão buscando. Então que continue, né? Eu sei que é difícil, a gente é homem, mas continue, né? Não sei qual é a aflição que você está passando, talvez a sua esposa esteja num vício, alguma coisa, e você está buscando Deus. Continue buscando, continue orando. Lute pela sua família, né? Acho que o mais importante é isso, porque o mundo ele quer tirar a nossa família, quer tirar. O papel dele é destruir, né? Isso, quer tirar a nossa. Aqui já foi falado, né? Que Satanás estava ao redor ali, né? De rodear a terra, né? Então o Satanás ele fica aqui rodeando, né? Porque esse mundo é do maligno, ele fica rodeando ali a terra em busca de uma brecha, em busca de alguma coisa, para tentar tirar, né, a família, porque isso que o Francis falou, né? A base de tudo é a nossa família, é Deus e a família, não tem como.
Concordo plenamente. E a gente vê, né, só voltando um pouco, a gente vê, eu não vejo, tá? Mas assim, eu fico sabendo das novelas que estão passando e tal, e só fala muitas das vezes de separação, de traição, fala muitas das vezes de curtir mais com os amigos do que com a família, né? Muitas das vezes fala... Tira a figura do homem da família, né? Leva a figura do homem para o prazer próprio, né? Para o orgulho, por sentir prazer em fazer as coisas fora da família, né? Jogar um futebol, beber uma cerveja, não criticando, mas é dizendo que você deixe de momentos com sua família para você ter um prazer sozinho. E quando você casa, isso não existe mais, gente. Tem muitas coisas que você não vai poder fazer quando você casou, então, infelizmente, gente, é isso. Tá no acordo, tem né? coisas, depois que você casa, não vai fazer mais. Não é que você vai fazer mais, é porque agora você agora tem um papel, né? Você não é mais, vamos dizer assim, você não é mais Você não é mais moleque, né? solteiro, você não é mais solteiro. Você é homem, né, agora, Entendeu? Você deve satisfação. A prioridade, né? Para sua família. Tem que Você saber deve qual que é a satisfação prioridade. porque se você criou, se você tem uma esposa, se você tem um filho, você deve a eles a autoridade que Deus instituiu na sua vida. Agora, Deus instituiu a família na sua vida, você não recebeu uma família para cuidar, você não cuidar da sua família. a frase é essa, amigão, casou, entendeu? Vai perder várias coisas. Você não, quer dizer, eu digo, não vai perder. Você vai ter que dar prioridade. Você vai ganhar, né? Você perdeu o mundo. Você perdeu o mundo, você Então, casou, você vai ganhar. Você vai ganhar. Então, lembra, do casamento é isso. E também é válido lembrar que, como a gente falou, não é autoridade. Mas dá pra você fazer as coisas. Dá pra você jogar bola, dá pra você sair com seus amigos, conversar. Por quê? Aí você vai partir a princípio, que nem nós acabamos de conversar. Conversar com a esposa, amanhã, essa semana eu tenho futebol. Conversou, dá pra ir? Posso ir? Tá tranquilo? Beleza. Aí eu acredito que tudo é conversado, né? Que no relacionamento é isso, né? Eu acho que o limite é essencial, né? Quando Deus impõe um limite na sua vida, você não pode ultrapassar esse limite. E casal é assim mesmo, é um limite que é estabelecido. Então, se eu vou jogar uma bola 1 hora, eu tenho que entender que no máximo 1h30, 1h10 eu estarei em casa, porque foi um compromisso. Eu não posso romper esse limite. Quando a gente rompe os limites onde Deus estabelece, a gente acaba se quebrando, né? Então a gente vê muito isso, a rebeldia, né, vamos dizer assim. Agora eu vou ficar um pouco mais tarde, quero nem saber, depois eu vou. Não, pessoal, é um compromisso, né? Antes dos seus amigos tem os filhos, antes dos filhos tem a esposa, né? Tem Deus também, então a gente tem que sempre frisar isso, a nossa preocupação com isso. Então nós aqui aprendemos muito com isso, né? A gente não é perfeito não, mas essa palavra que Deus nos mostrou serve para nós aqui também e serve para você que está vendo esse vídeo, né? Essa live aí. E é isso, a importância mesmo, né? De a gente estar focado e instituir limites, né? Se você combinou um horário, vamos seguir a risco que foi combinado. Isso, agora no casamento, como a gente falou, uma aliança, então agora a gente tem que priorizar. Foi como o Franço falou, Cristo não amou a igreja, não deu a vida pela igreja, hoje o sacerdote é o homem, então ele vai ter que dar a vida dele pela esposa, entendeu? Então é isso, pessoal, mais uma vez lembrando aí para quem está assistindo, e eu quero focar bastante, né, que as pessoas que ainda não são, que não têm entendimento de Bíblia, as pessoas que ainda não, vamos dizer assim, que não se tornou um cristão, né? E ser cristão não é ser religioso, é colocar, que nem eu falei, eu acho que foi domingo passado, eu falei que a questão da nossa vida mudar é relacionada ao quê? A gente coloca o princípio de Cristo na nossa vida para melhorar aquilo que estava ruim na nossa vida, aceita uma vida diferente baseada na vida de Cristo e traz aquilo de melhoria para a gente, né? Não de ser uma pessoa que, você vai ser melhor que ninguém, não existe isso, ninguém vai ser melhor que ninguém, mas você vai melhorar muito a sua vida, questão vida espiritual, vida familiar. Então quando a gente aceita isso aqui na nossa vida, a gente está falando que nós estamos abertos a aprender a ser uma nova criatura. A palavra de Deus é bem direta nisso, né? E ser uma nova criatura. Então é isso, pessoal. Para você aí, que nem eu estou falando, Vou colocar uma observação aqui. fica à vontade, fica tranquilo.
Mas assim, né, quando a gente começa a ter esse entendimento e orar para os nossos filhos são usados por Deus para nos orientar também. Não é que nós somos o esperto, não. Quantas vezes já aconteceu isso? Pai, você está fazendo errado. Eles falam, né? Eles falam. Porque a gente está ensinando para eles. Então é até legal, né? Uma vez eu passei o sinal vermelho, né? E eu estava com pressa mesmo, e minha filha falou assim, pai, não pode, tá vermelho, você falou para mim que não pode. Então a gente vê... É nas pequenas coisas. É, a né? gente vê quando a gente está ensinando, as crianças estão aprendendo, né? Elas olham muito pra gente, né? Então, se a gente está fazendo... E eu também, né? Eu tenho 2 meninas, né? Eu vejo assim, né? Que as minhas filhas vão olhar pra mim e falar assim, nossa, como meu pai é, né? Nossa, quando eu crescer, né? Que vai demorar, eu vou querer ter um marido dessa forma também, né? Que cuida da minha mãe, né? Que não maltrata, não xinga. Isso. Ter um cuidado na família. Então a gente está sendo exemplo também de homem na vida da nossa filha, né? E assim também do filho também, né? Um pai que muitas vezes busca as coisas mais do mundo, o filho vai entender o quê? Que é normal não dar atenção para a esposa, não dar atenção para a mulher e buscar as coisas do mundo, né? Quando a gente começa a absorver esse princípio aí, as coisas ficam mais claras e o futuro será próspero em Deus, né? E prosperidade não é questão financeira, tá? Não é isso. Isso também é bom, é bênção pura. Mas eu vejo mais na paz, né, da família, né? Todo mundo está entendendo o que está acontecendo. Então essa responsabilidade é muito importante, né? Então Deus usa, né? Muitas das vezes o filho fala para o pai, pai, não faz isso, não faz aquilo. O pai tem a mentalidade de pensar o quê? Que o filho quer ser maior que ele, não. Mas Deus está usando a vida do filho dele, está usando da esposa também. Né, pai, não faz isso, não é legal. E o pai, muitas das vezes, né, no seu egoísmo, vamos dizer assim, né, ele acaba inflamando e até retrucando com o filho, né? Quem é você para dar ordem para mim? Guardar as proporções, pessoal, né? Essa palavra é específica, assim, nesse quesito. Isso só demonstra que a gente está ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor. Isso, educar os nossos filhos, né? E assim também, como o Japa falou, nós devemos aceitar o que Deus está nos criando, porque nós somos filhos. Lá em Hebreus 12, a gente, né? já foi falando aqui, em Hebreus 12 diz o seguinte: Não, certo. Deus nos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não castiga? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Então você vê, né, a importância da educação do filho, né? Igual o Jaco falou, a gente tem que saber educar os filhos dentro dos princípios de Deus, né? Porque Deus, Ele cuida da gente como filho, Ele nos castiga como filho, porque Ele quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. Quando seu filho faz alguma coisa errada e você vai repreendendo, você está repreendendo porque você quer que ele passe por cima daquilo ali e aprenda com aquilo ali. E a mesma coisa que Deus faz conosco. Não é para diminuir ele, né? É para crescimento dele, né? Mas isso baseado em quê? Um pai com autoridade. E aí entra onde a gente falou em questão de ser autoridade. E não autoridade. Isso. Autoridade espiritual, autoridade como pai, e o pai tem que se colocar, se posicionar, né? Se colocar como isso, pegar a responsabilidade, porque nós, quando nós fomos criados, com uma estrutura muito mais forte do que a mulher na questão de físico, né? Nós temos mais força do que a mulher. Então nós temos que proteger os nossos filhos, a nossa família, a nossa esposa. Nós somos criados para isso. Nós somos criados para ser autoridade. Nós somos criados para defender a nossa família de qualquer perigo. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel como nosso papel como provedor, né, da família. O que o mundo está fazendo hoje? Está tentando tirar esse papel. Não vamos... Como Mas o pessoal sabe. Todo mundo sabe. Não tem como a gente esconder. Como que os homens estão se portando hoje? O posicionamento. O posicionamento de um homem hoje. É Nutella, né? Então, assim... Você quer falar Nutella? Por isso que eu sempre... mas é... Por isso que eu sempre falo assim, voltemos ao verdadeiro evangelho. Tá vendo o que o verdadeiro evangelho diz pra gente? Fala pra nós, você é homem, cara. Você é homem, você é autoridade, você é o provedor, você é o... até questão, vamos entrar aí nessa questão, até do que está acontecendo hoje.
nós estamos vendo filhos sendo autoridade em cima dos pais. Porque não teve isso que a gente acabou de falar. Opa, vamos ser doutrinados ao que? A respeitar. O pai coloca respeito nos Então, filhos. mas na onde estava o pai nessa hora, muitas das vezes? Estava jogando, sei lá, um futebol com os amigos. Bebendo uma cerveja de Bebendo altas uma horas, né, fugindo da responsabilidade da E família. como é que ele vai cobrar uma coisa que ele não fez? Uma coisa eu falar Não pra você tem assim, como. ó, André, esse café tá doce. Eu tô avisando você que o café tá doce. Você quer beber? Você quer beber, beleza. Uma coisa é você tomar, pô, já, você não falou pra mim, cara, que tava doce. Eu falo. Então, hoje a nossa figura é essa, é a gente ser direção, né, de Cristo para nós e de Cristo para os filhos, né? E então a gente vê que o mundo, foi que nem o Franz falou, você falou também vou falar, os pais questão de ser muito Nutella e de não ser um pai. Então está acontecendo muito isso. É por isso que a gente vê hoje tantos, você pode ligar a televisão e ver nos jornais, que hoje a gente, me desculpa eu falar, mas está sendo quase uma coisa natural. Você vê que um filho está tirando a vida de um pai. Não era para ser assim, não existe. A intenção nossa é o quê? A gente fazer um filho e a gente morrer e depois ver o filho, não matar o filho ou o filho matar o pai, não existe isso. Você falou legal, porque Sim, assim, entendeu? né, eu acho que aconteceu um caso, eu não vou lembrar quando, mas uma adolescente matou, não foi essa adolescente, mas matou um pessoal na escola, né? E aí foram pesquisar o porquê disso, né? E muitas das vezes o pai estava tão com excesso de trabalho que ele não via o filho dele dentro de um quarto trancado. Passava o dia todo trancado dentro do quarto. A gente não sabe o que se passa, né? A gente pensa que lá fora que estão as coisas piores. Não, muitas das vezes é dentro de casa, num quarto trancado, num celular. Hoje mudou a tática do inimigo, né? O inimigo não precisa mais ir lá fora, mas através de um celular ele chega na sua casa. Então eu vejo essa importância, né? Eu tenho uma visão, né? Não sou perfeito, mas eu evito ao máximo dar celular para minha filha. E quando eu dou também eu bloqueio algumas coisas, né? Hoje tenho vários recursos. Não estou falando que a tecnologia não é boa, mas a tecnologia usada para o mal, ela destrói uma família também, né? Assim como assim como hoje, né? A gente não precisa ir numa banca, né? Vamos dizer assim, os homens, né? Para comprar uma revista adulta, hoje está tudo no celular, tudo mais fácil. E você pode estar na sua casa vendo essas coisas. E você não enxerga que é a maldição que você está trazendo para dentro de casa. Então o inimigo, né? Eu costumo dizer isso porque o Russo falou uma vez para mim, isso é verdade. O inimigo, ele quer só acessar, mas ele fala assim, deixa eu pôr a ponta do nariz, mas ele vem de costa. Então ele não põe só a ponta do nariz, ele vem com tudo, né? Então essa é a nossa função mesmo de ser papel dentro de casa do homem, né? De saber o que nós estamos levando para casa, né? Não adianta, você pode esconder do seu esposo uma traição, mas você não esconde de Deus. Uma coisa que eu, tipo assim, o inimigo, ele não brinca de acreditar em Deus. Ele acredita em Deus. Ele sabe quem é Deus. Por que ele vem com tudo? Ele sabe quem é Deus. Ele quer tirar os filhos de Deus. Ele quer tirar a esposa de Cristo. Ele quer tirar a noiva de Cristo. Ele quer pegar os da igreja. Ele quer pegar os que já estão lá fora. Para ele estar tranquilo. Ele não quer deixar entrar. E quem está aqui dentro, ele quer tirar. Então ele não brinca de acreditar em Deus. Ele acredita em Deus. Eu gostei disso que você falou. E é bom lembrar também que, tipo assim, tem coisas que a gente tem que falar que é o inimigo que faz. Só que tem coisas que é você também que faz. Que tipo assim, que nem eu costumo falar. Tem coisas que o inimigo coloca na vida sua e tem coisas que você... Parece que o inimigo vai ficar com o caderno. Cara, essa eu vou anotar, porque essa eu não sabia. Então muitas das vezes também é o discernimento da pessoa. Ele não pega a sua mão para você fazer o lado. Aí entra naquilo que você acabou de falar agora há pouco. Falar assim, o cara trouxe maldição para dentro de casa. Pô, então você trouxe maldição, pô, você sabia. Por isso que a gente tem que falar sobre a direção de Deus para a nossa vida. Para não fazer, para depois falar que foi o inimigo. Não. Pô, peraí, foi você que fez o erro, cara. Alguém avisou você. O inimigo, ele aproveitou da oportunidade e só chegou ainda mais. Mas é cômodo pra gente jogar a culpa em alguém, né, cara? Então é muito cômodo pra gente falar assim, o inimigo foi lá e fez isso na minha vida. É cômodo demais, né? E vale a pena lembrar que nem acabamos de falar aqui. Muitas das vezes eu lembro que acontecia
que a gente sempre, eu não sei hoje, mas às vezes a gente briga com a esposa. E às vezes a pessoa, o que ela faz quando ela briga? Ela quer arrumar um escape, né? Um escape. Muitas das vezes ela vai para onde? Vai para um bar, ela vai para tal lugar. E aí é onde. Beleza? Aí eu acredito. Ele saiu. Um pouco. Você entendeu? Aí é onde o inimigo fala: ei, vem, parceiro. Aí eu vou aproveitar da oportunidade que você me deu. Mas aí que está a questão das brechas também, né? Entendeu? Uma coisa puxando a outra, né? O vício, por exemplo, se a pessoa tem um vício a uma bebida, alguma coisa, quando acontece a situação, a válvula de escape dela, teoricamente, é o vício. Então ela vai buscar no mundo, mas na verdade ela pode, né, construir um laço dentro de casa, ser libertado, né, desse vício, através de uma conversa, através de um amor e tal. É difícil, irmãos, né? A gente sabe, eu também tinha vícios também, é difícil, o Espírito Santo convence, as pessoas são usadas, mas a gente tem que entender isso também, porque você falou a verdade. O inimigo, ele não vai dar um revólver na tua mão e fazer você atirar. Ele vai criar situações ao redor para que você tenha esse input, vamos dizer assim, né? Esse gatilho para que isso aconteça. Ele vai usar a sua tendência ao pecado. Todos nós somos tendenciosos ao pecado. Ele vai utilizar disso para fazer isso. Para tirar. Para fazer o quê? Para destruir a família, né? O intuito dele é esse. Matar, roubar, destruir. Fugir do pecado. E com a própria força a gente não consegue confrontar. Por isso que, mais uma vez, o sacerdote ele tem esse privilégio. Vamos falar privilégio, né? O privilégio de buscar o que Deus tem para nós, para a gente não. Por mais que a gente erre, para não chegar no. Vamos chegar, vou falar assim, de acabar com a sua família. Então, Deus está dando várias alternativas para a gente melhorar o nosso dia a dia, melhorar não só nós, mas a esposa também, que a esposa tem um papel fundamental, sim, porque nós homens agimos nós somos muito... Nós agimos para o que a gente foi criado, para defender. Então, quando acontece uma coisa, a gente é impulsivo. A gente quer fazer, quer resolver o negócio, a gente não quer deixar para outra coisa, né? Entendi. Então, é nessa questão, né? A gente faz aquilo porque a gente foi criado. Para aquilo que a gente recebeu de Deus, que é a proteção da família, a força, aquele que fica olhando a espreita de algum perigo chegar na família, né? Com certeza. E é isso, pessoal. Manda pergunta aí, o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram. Tá sendo bom para você essa palavra? Tá atingindo aí alguns pontos que precisam de melhoria na sua vida? O tema também tá bom para vocês. Vocês têm a liberdade também de mandar, né, Franz, pra gente. Por que vocês não falam sobre tal tema? Por que vocês não falam sobre vida espiritual? Por que vocês não falam? Então a gente está aqui, a gente está aberto a opções aí para trazer algo para vocês, porque a gente fala um pouco relacionado ao que a gente vive, né, o que a gente está aprendendo, porque cada palavra que a gente fala aqui, ela vem também como flash para a gente, né? Para que a gente precisa melhorar. Quando o Japa veio falar desse tema, eu falei, cara, peraí, o que é o sacerdote do lar? Não que eu não saiba, né, que eu não sabia. Mas às vezes a gente não estava fundamentado na Bíblia. Então a gente está trazendo para você o estudo na Bíblia e depois a gente fala em questão, hoje o que eu faço? Hoje, o que eu sou sacerdote dentro de casa? Cara, quando eu coloco uma pregação dentro de casa, eu estou sendo sacerdote. Quando a gente está indo na igreja no domingo, estamos sendo sacerdote. Entendeu? Então, não é que a gente tem que ser preso. Eu digo assim, que a gente, às vezes, a gente fica um pouco falando assim, cara, tem que ser aquele cara preso na Bíblia, que não sei o que. Não, cara, tem que ser uma coisa tranquila, né, Japa? Não tem que ser tem que ser, cara, tem que ser natural. Eu digo assim, natural. Cara, porque uma hora você vai ver seu filho, ele tendo a própria atitude de pegar e querer assistir uma pregação, ele pegar e ir para a igreja, entendeu? Então é isso, é relacionado a isso, a melhoria contínua e tranquila, naturalmente, né? Que não adianta também a gente querer ir para a igreja forçado, não adianta você querer fazer as coisas de Deus forçado. Eu acho que isso aí não é bom. Então a gente tem que ser um natural, né? E acaba sendo natural. Quando você começa a fazer as coisas vai ser natural, não tem nada forçado. Então, para você, de novo, cara, eu quero chegar nessa questão e falar, talvez para você que não tem esse entendimento ainda,
que talvez ainda não conheceu a palavra, talvez você que está fora aí do mundo, que está no mundo assim, que não tem essa vida com Cristo, é uma oportunidade para você aprender, cara. É que nem eu falei para as pessoas, cara, se você não sabe sobre finanças, então você tem que procurar alguém que entende sobre finanças para você melhorar a sua vida. Se você que é casado precisa melhorar a vida, vamos colocar a vida conjugal, então a gente tem que procurar quem entende disso. Ou quem passou por várias situações. Né? Isso, para que a gente tenha melhoria na nossa vida. Então tudo dá para melhorar, gente. Tudo dá para melhorar. Só que depende de você, se você quer melhorar ou não, né, já? Lá em Provérbios 22, Provérbios 22, versículo 6, ensine as crianças no caminho em que devem andar, e ainda quando for velhos, não se desviarão dele. Então, aqui deixar claro a importância do nosso papel de ensinar os nossos filhos, né? Se por algum motivo lá na frente eles desviarem, vamos dizer assim, né? Eles vão entender que eles foram ensinados. E creio que isso não vai acontecer, né, irmão? Mas a gente sabe, né, que a gente ensina os nossos filhos no caminho do Senhor. E o mundo é uma guerra, né? Literalmente, eu vejo isso. Então, mas mesmo assim, a palavra está sendo gerida nas crianças, a palavra está sendo jogada dentro dos corações das crianças, né? E eu acho legal quando a gente começa a explicar algumas coisas para os nossos filhos e eles criam dúvida, né? Começa a perguntar e tal. Eu vejo a importância mesmo, né? Não só do homem, tá? É o papel da família em si, né? Então, o homem e a mulher têm esse papel, né? Tire um tempinho do seu dia aí para estar com seus filhos, perguntar como é que foi, né, o dia, perguntar como é que foi na escola, perguntar várias coisas, né, o que está acontecendo, né, explique para ele as coisas que você já passou, para que outras pessoas lá fora não expliquem diferente, né, distorcendo a palavra, vamos dizer assim, né. Então a gente teve infância, a gente já foi adolescente, tem como a gente explicar, né, vamos dizer assim, né, os BO que dá, né, vamos dizer, na gíria popular, os BO que dá no mundo aí, como a gente deve seguir, como a gente deve se posicionar, porque nós, uma das vezes, a gente foi adolescente, a gente errou bastante. Então, se a gente mostrar para ele que esse caminho leva à perdição e esse caminho leva à glória de Deus, é mais fácil a gente explicar os dois do que o mundo colocar isso na mão dos nossos filhos. Boa. E França separou alguns versículos também. França, fica à vontade de falar. Eu só queria enfatizar um pouco essa relação de matrimônio, né? Essa relação de casamento, essa relação de família. Eu gosto muito do livro de Isaías. Eu gosto bastante do livro de Isaías. O livro de Isaías, ele mostra bastante essa moral, essa ideia de relacionamento de Deus conosco, e essa relação de conversa, de moral mesmo, de entendimento dessa relação. E para você ver a importância que Deus dá para o casamento, para o matrimônio, para a família, que Isaías, nessa época que ele escreveu, na verdade era uma época bem próspera de Judá, né? Mas a Síria já estava crescendo muito, já tinha vários riscos iminentes de uma conquista, né? De ser tomada, né? E tal. Então, um contexto histórico conturbado, era próspero, mas já estava a risco de ser conturbado. Isaías, ele profetizou muito Messias em suas palavras, né? Jesus em suas palavras. Então, olha a importância que Isaías, Deus dá nessa palavra de Isaías para a gente quando vai falar de matrimônio. Ele fala assim, ó: porque como um homem jovem casa-se com uma virgem, deste modo teus filhos casarão contigo. E como o noivo, no dia do casamento, regozija-se com a noiva, deste modo teu Deus se regozijará contigo. Eu tenho posto vigia sobre os teus muros, ó Jerusalém, os quais nunca se manterão descuidados, nem dia nem de noite. Ou seja, olha a comparação que Deus faz do casamento com Jerusalém. Ele traz a importância de uma união, de um matrimônio, de uma aliança, para comparar com o que Jerusalém iria viver. A importância de Jerusalém está se relacionando com ele, ou seja, do marido para com a esposa, do noivo
para com a noiva. Então, olha a importância do matrimônio. Se Deus faz uma comparação dessa de amor, né, que o amor de um homem, de um marido com uma esposa tem que ser como o relacionamento de Jerusalém com ele, é muito grande. Então você imagina o nível, a importância que Deus dá. Deus, quando salva Noé, ele não salva Noé e sua família. Já falou de Ló. Deus salvou Ló e sua família. Então nós temos vários exemplos na Bíblia que Deus, no Antigo Testamento, que Deus diz o relacionamento de amor, de união, de aliança do marido para com a mulher, igual dele para com o povo. Jesus faz muito isso. Jesus restaurou essa ideia de autoridade que foi corrompida pelo pecado no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele traz essa ideia de autoridade, mas de servir. O marido deve servir a esposa. Assim como nós servimos a Cristo na igreja, no dia a dia, fazendo as coisas que o Evangelho nos diz para fazer, assim deve ser o relacionamento da esposa para com o marido e do marido para com a esposa. O marido, sim, como autoridade, como o cara que vai definir, mas a esposa servindo-o como serve a Cristo. Lógico, Cristo em primeiro lugar, mas servindo-o como serve a Cristo. É muito forte. E nós, maridos, amamos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo deu a vida pela igreja. Então, olha a comparação. O que Cristo está falando para nós. Ó, você tem que ser assim com a sua esposa. Então, prioridade. É legal, né? Porque assim, sua esposa é filha de Deus, irmão. Como é que você não vai tratar bem? Às vezes a pessoa, de novo, eu vou ficar falando essa palavra aí porque é legal, assim, legal nesse sentido. Eu tô traindo minha esposa, tá? Mas você tá traindo a filha de Deus, cara. Você não tá traindo a filha do teu sogro. Você tá indo, você tá quebrando uma aliança. Qualquer um, se nós, né, qualquer um fizermos para um filho, né, para um filho de Deus, está fazendo diretamente para Deus, diretamente para Deus. A esposa é a mesma coisa, está traindo o marido, mas você não está traindo o marido, né? Você está traindo o filho de Deus também. Então é essa ligação que a gente tem que fazer, mas o mundo, muitas das vezes, é colocar o quê? Que as mulheres do mundo gostam de homem casado, né? Aí pra você ver como é que o mundo trata, as pesquisas aí falam, né? Para o quê? Para tentar destruir a família, isso é claro. Não só para colocar uma redundância. Show de bola. Gostei. Eu ia entrar numa analogia que eu vi essa semana e fala tudo o que está acontecendo. Foi até o pastor Samuel Potoscópio, eu acho que um negão. Ele falou assim, olha só para você ver essa analogia, eu gostei. Ele falou assim, cara, você vê a vida do cristão aí, que o cristão fala que está passando por prova. Aí ele está 3 meses passando por prova, 5 anos passando por prova, 10 anos passando por prova no casamento. Ele fala assim, não existe isso. Se você for numa escola, a prova é quanto tempo? Você estuda 3 semanas para vir uma prova. Então toda prova ela tem um tempo para acabar. Daí ele pega e relaciona o casamento. Ele fala assim, daí ele pega assim, vou dar um exemplo do casamento. Ele fala assim, eu casei com meu marido agora, meu marido só bebe, meu marido não sai do bar, meu marido só faz isso. Ele falando, não sou eu, tá? Não quero, senão o pessoal já acha que está falando de alguém. Não é isso, tá? É exemplo. Então ele falou assim, que o marido só vivia no bar, que não sei o que, e ela está indo na igreja, está passando isso, sofrimento, e estava 10 anos passando por essa prova. Aí ele fala assim, não é prova de Deus, é consequência do que você escolheu. Quando você casou, você sabia com quem você estava casando. Então, se você está passando por isso, é consequência daquilo que você é escolha. Então, muitas das vezes, relacionamento, por isso que é bom a gente falar mais uma vez nisso, que quando você vai escolher alguém para casar, ainda mais quem está jovem aí, tome cuidado com quem você vai casar. Isso é muito importante. Cara, demais. Recentemente agora, ontem, não sei se vocês acompanharam a notícia, de uma cantora gospel que foi assassinada pelo marido, né? Não sei que ela é Mariana, né? Isso, vocês veem que ninguém está livre dessas coisas, né? Todos nós estamos aí no mundo e talvez exposto, né? Exposto às maldades do mundo. Com certeza. E você vê, uma cantora gospel, eu fui pesquisar um pouquinho para entender quem era ela e vi que era uma pessoa de muita ênfase mesmo no que fazia para Deus.
e ter um marido que fazia o que fazia. Ele bebia, ameaçava e fazia. Infelizmente, ela tentou ainda segurar o casamento para poder aquilo que a Bíblia diz, né? Mas infelizmente aconteceu essa tragédia. O marido, e o pior de tudo, né? Pra você ver como o inimigo é tão astuto que ele pegou e fez o cara chorar na frente da televisão procurando a esposa. Mas depois você vê que toca o coração, o cara se arrependeu do ato, mas foi lá e confessou o negócio. Confessa o crime. Né? Confessa o crime. Então, para você ver como que ninguém está. Então, por isso temos que saber, igual o André falou, escolher muito bem. Você jovem, você que é noivo, você que está querendo casar, você que tem namorado. Escolha muito bem, ore muito a Deus, peça que o Espírito Santo te dê discernimento, te dê direcionamento, para que você esteja fazendo a coisa certa. Não que essa pessoa não possa mudar, ela pode mudar se ela conhecer Cristo verdadeiramente. Isso. Né? Mas é o que você falou, é a importância das nossas escolhas, né? Mas é aí que vale, aí entra de novo que a gente falou, a questão do sacerdote. Pô, o pai e a mãe fala pra você, cara, fulano não é legal. Você imagina como fica a cabeça da criança, né? No caso, os filhos, né? Você estruturou toda a família, né, cara? É só Deus, né? E teria o pai como uma autoridade, e aí? Autoridade do que agora? Né? Então, assim, né? A gente não sabe os planos de Deus, mas é difícil a criança, né, que ficou, né, porque o pai está preso, a mãe morreu, entender toda essa situação e conseguir tirar algo de propósito daquilo. Bom. Então, isso. Então não é uma regra, tá? Não existe regra. O que a gente está falando aqui é só mais como é que eu posso falar? É mais um conselho, né? Uma direção, né? Um conselho. Porque nos finais dos tempos o amor de muitos vão esfriar, né? A gente já está vendo isso. E a gente vê. Lógico, né? Isso. Cristo não irá voltar enquanto não se cumprir tudo aquilo que tem que se cumprir, né? De propósito para que ele volte. Então, isso é bíblico, isso é escatológico, né? Que o amor de muitos se esfriarão e rumores de guerras. Eu sempre brinco com a minha esposa aqui que a gente fala, eu falo pra ela, agora a gente tem hora que a gente briga, né? A gente é casado, normal. E eu falo, nossa, agora eu vou ter que aguentar você até morrer, né? Que você é minha cruz. Então agora, e você fala, se você separar, beleza. Quem vai pro inferno é você, né? Porque eu sei que você sabe que se você largar de mim, a não ser que você morra, porque a Bíblia fala isso, né? Que o casamento é permanente. A não ser que você morra aí, beleza. Mas o contrário, então a gente brinca até com isso, mas é uma realidade. Você casou, meu amigo, a cruz é sua. Você, mulher, casou com beleza seu, é o que você escolheu para sua vida. Então, às vezes vai sofrer consequência boa, né, também. A gente não vai falar só do lado ruim. Que, pô, você casou com um cara legal, um cara tá aí, o cara tá fazendo algo maravilhoso. E a esposa também, você casar com uma esposa que faz toda a diferença, né, que leva o cara. Eu acredito que minha vida hoje está melhor, hoje eu estou bem, porque a minha esposa está ali por trás de tudo que eu estou fazendo. Está dando direção, está falando, está orando. Tá ali, então isso faz toda a diferença na vida de um homem, cara. Não existe como uma pessoa dar errado. Eu acredito que ela sempre vai dar certo, porque a esposa tiver seguido os princípios, tiver uma esposa, né, dentro do só colocar uma observação, isso que o André falou é verdade mesmo, né? Só tomar cuidado quem está casado e está passando por alguma situação abusiva, né, vamos dizer assim, né? O marido está batendo ou tal. Né, aí, ou tá tendo uma traição, aí tem todo uma tratativa diferente. É só isso mesmo, o André foi bem legal falar essa parte aí, porque... Falando nisso, tá? Lógico que, assim, eu tenho algumas visões, né, algumas crenças comigo, né? Se você tiver sofrendo isso, tem que procurar ajuda. Tem que procurar. Você não pode ficar com isso para você não pode ficar calado. E também você também não vai porque ficar... Não é certo, sabe por quê? Porque a Bíblia também nos diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Dessa forma, o marido não está amando como Cristo amou a igreja. Se está batendo, se está... Aí está sendo autoritário, como você falou. Quer colocar a regra dele e vai ser assim e ponto final. Nós não defendemos aqui
cobrir tudo com pano. Não tem Não é como. isso, não tem como. Você está fora do propósito de Cristo, não é de Cristo, não é que está pregando. Então você tem que buscar ajuda, você tem que procurar. É por isso que eu falei bem naquela hora que eu falei, se você não é, né, se você não é relacionado a ir numa igreja, se você não é cristão, então, cara, você quer melhorar a sua vida, foi o que a gente falou, cara, procura isso aqui, ó, isso aqui é valioso demais, isso aqui vai mudar a sua vida de uma forma para você visualizar a sua vida espiritual, vida financeira, vida no casamento, vida com filho. Eu acho que não tem uma área que isso aqui não mude. Sim, mas eu vou um pouco mais além. Fica bom. Não vá só procurar isso. Uhum. Vá procurar Jesus ali. Isso. Na Bíblia. Isso. Vá procurar Jesus. Não vem procurar que vou ficar rico. Isso vou melhorar minha vida. Vou ser feliz. Não venha procurar isso. Uhum. Porque isso aqui você tem que ler com entendimento, com direcionamento, com o Espírito Santo. Concordo. Você tem que ler isso aqui com sabedoria, com discernimento. Se você não está entendendo o texto, porque tem muito texto que a gente lê aqui, se a gente for pegar no Antigo Testamento, vai dar a entender que você tem que matar o outro por conta de uma injustiça. É olho por olho, dente por dente. Não é assim. A gente tem que ser o que? Você sabe, né? Eu falo. Por isso que eu falo, cara. Não tirando o que o Franz falou, que é o principal, procurar Jesus para sua vida, algo novo de Cristo na sua vida. Então não para ficar rico, né? É melhoria em questão de aceitar o que Cristo quer na sua vida. Se você está com uma... Eu acredito que eu falei, que nem eu falei, a pessoa que eu era e hoje eu sou, eu mudei através... Porque Cristo entrou na minha vida, entendeu? Então isso foi a diferença. Então para você que está aí, cara, a diferença é Cristo. Não existe outro, né? Não tem outro... O caminho é esse, a salvação é essa, a luz é essa, o nosso pão é esse. E assim a gente vai até o final. Glória a Deus. Para mim. Fechou? Não, faltou o Salmo 128. Cara, então nós estávamos aqui falando, cadê o Salmo 128? Vai encerrar, né, André? Vai encerrar para... Cara, é o que a gente acabou de falar aqui. Não existe como você ter uma vida perfeita assim, de melhoria, depois que às vezes a gente tem essa visualização que, cara, você vai aceitar Jesus, a vida vai mudar assim da água para o vinho. Não, é uma renúncia e tem eu acredito que tem todo um tempo para você fazer aquilo que Deus quer, para você conhecer a palavra de Deus. E quando você fez tudo isso, você que já está alinhado aí na presença de Deus, aqui está falando, aqui é como se Deus falasse assim, ó, olha o que eu tenho para você. Você andar no meu caminho, olha o que eu tenho para você. Você que está fazendo aquilo que eu gosto. É que nem um filho, não tem como a gente não dar um presente para um filho que está fazendo tudo que é certo. Você vai cada vez mais olhar para aquele filho, cara, toma aqui um presente para você, é isso que eu tenho para você. Então tá aqui, ó, Salmo 128. Ó, como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera. Em sua casa seus filhos serão os brotos de oliveira, e ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que coloca o Senhor em primeiro lugar. O homem que olha para o Senhor todos os dias e agradece pelo que ele tem. O homem que visualiza que nada depende do homem, tudo vem do Senhor. Então quando você coloca isso aqui, a dependência, a gente não é perfeito, a gente precisa disso aqui todo dia, para a gente cada vez mais, que nem nós falamos, no mundo terei aflições, não quer dizer que todo dia a gente vai estar com aquele sorrisão, mas está aqui, ó, o homem que teme ao Senhor, o homem que anda com o Senhor, o homem que coloca o Senhor na frente da vida dele. Glória a Deus. Será toda a diferença. Amém. Amém, Franz? Amém. Tá, concorda? Agora tá sim. Tudo certinho? Fechou, cereja do bolo. Fechou. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí por cada um que está assistindo aí. Quero mandar um abraço também para o pessoal que... Eu quero mandar um abraço especial aqui para o Jones, que é lá da nossa igreja lá. Obrigado, Jones, pelo insight aí que você falou do nosso podcast. Então, muito obrigado aí por reconhecer, né, esse trabalho todo que a gente está fazendo. E muito obrigado aí. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Não é por causa de mim, que eu sou feio pra caramba. O barba já.
Então é mais para isso, cara. É para trazer uma palavra para você aí, para dar uma direção a mais de melhoria para sua vida. Um ótimo domingo. Gente, abençoado. ótimo domingo. Deus abençoe. Franz, dá um tchau aí. Você também, já. Alô, pessoal. Deus abençoe a vida de Bom vocês, em domingo nome pra de vocês. Jesus. Uma ótima semana. Glória a Deus.